Boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, né, tentando ajudar aí nossos alunos nessa quarentena, né? Tá lá nas listas de exercícios que nós postamos pela escola e estão mandando as dúvidas lá no meu e-mail, ok? Então, tendo dúvidas lá, eu vou estar tentando fazer um videozinho curto para ajudar vocês a solucionar. Nessa lista de exercícios que eu coloquei, nós estávamos falando de trigonometria, Pitágoras, essas coisas, não é? Certo? O que é que eu tenho que entender primeiro para me resolver esse tipo de exercício? Eu tenho que entender primeiro a estrutura de um triângulo. O que significa os lados desse triângulo? Onde está meu ângulo reto? O ângulo reto é o ângulo de 90 graus. É aquele ângulo que é indicado por um quadradinho. Ele forma 90 graus, é uma quina de parede, é uma quina de caderno. E assim por diante, não é? Então, eu entendendo isso no meu triângulo, eu consigo solucionar mais fácil esses problemas. Então eu tenho aqui um triângulo, ok? Triângulo retângulo, porque eu tenho aqui, ó, quadradinho, ângulo reto, o ângulo de 90 graus, certo? Tem o ângulo de 30 graus, que é esse ângulo aqui, ó, ângulo de 30 graus, e tem os lados desse triângulo. E dentro dos lados do triângulo eu posso identificá-los como? Certo? Fica como dica, tá? Fica como dica. Esse quadradinho aqui, a pontinha dele aponta para lá, para o lado de lá. Levando essa seta de frente a ele, é o que? É a minha hipotenusa do meu triângulo. Não importa o lado que esteja a posição do meu triângulo, ele pode estar de várias formas. Nesse lado de cá, olha a pontinha do quadradinho apontando aqui para baixo. Então, esse lado aqui seria a hipotenusa desse triângulo. Tranquilo? Então, fica a dica, né? Para olhar onde fica a hipotenusa, que é o quê? O maior lado do meu triângulo, tá? Certo? Olhando agora, eu tenho um ângulo aqui de 30 graus. Com esse ângulo de 30 graus, de frente a ele, eu tenho cateto. E do lado dele eu tenho cateto. Então, dentro as medidas dos lados do meu triângulo são hipotenusa e catetos. Tranquilo? Então, vem comigo aqui, pessoal. Se eu estou de frente a esse ângulo de 30 graus, se eu estou olhando para frente dele, é o meu cateto oposto. Se está de ladinho a ele, se está de lado ao meu ângulo, é o meu cateto adjacente. Certo? As regrinhas eu já demonstrei lá na escola, tranquilo? Já demonstramos lá, do seno, do cosseno e da tangente. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso aí já foi demonstrado lá, então eu vou mais direto que vocês sabem, tranquilo? Olha só, eu tenho aqui meu lado, meu ângulo de 30 graus, cateto adjacente e hipotenusa. Então eu tenho o quê? Cosseno, não é? Então meu cosseno de 30 graus é o quê? É um cateto adjacente, que é 16, dividido pela hipotenusa, que é o x, certo? Cosseno de 30. Naquela tabelinha que nós temos lá, que tem em mente, que são ângulos que não vão ser dados para nós nas resoluções dos exercícios. Cosseno de 30 não é raiz de 3 sobre 2? Tranquilo? Então, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou substituir cosseno de 30 por raiz de 3 dividido por 2. Então, tá. Isso vai ser igual a quanto? 16 dividido por x. Então, eu tenho aqui uma regrinha de 3, não é? Então, eu tenho 3 números e uma incógnita aqui. Como que nós resolvemos isso? Nós não resolvemos através do que? Multiplica cruzado, não é isso? Então, eu vou multiplicar isso aqui cruzado. Olha só, vamos fazer aqui em cima, tá? Fazendo aqui em cima. X vezes raiz de 3 x é igual a 16 vezes 2, 32. Raiz de 3 está dividindo, está multiplicando, volta, dividindo. X é igual a 32 dividido por raiz de 3. Aprendemos o que? Lá na oitava série, ratização. Eu não posso deixar o raiz de 3 aqui embaixo. Então, o que eu faço? Eu multiplico por... Eu conservo ela, raiz de 3, e multiplico por quanto? Raiz de 3, raiz de 3. Ah, se fosse raiz de 2 sobre raiz de 2. O que for. Tranquilo? Então vai ficar como? X é igual
32 raiz de 3 dividido raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, lembra lá? Tchaca, tchaca, né? Tchaca, tchaca. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Ou abre lá a função 3 raiz, não é 3 elevado a meio? 3 elevado a meio vezes 3 elevado a meio, base igual, conserva a base, somos expoentes, meio mais meio dá 1, então fica 3 elevado a 1, 3 elevado a 1 é 3. Para que fazer isso tudo? Você pode fazer o quê? Simplifica aqui, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3, faz um tchaca-tchaca aqui, faz mais rápido, tranquilo? Então chegamos aqui na minha hipotenusa. Então a hipotenusa vai ser quanto? 32 raiz de 3 sobre 3. Ah, professor, o aluno é paranoico com isso, vai ficar em forma de raiz. Não tem problema. Porque lá no Enem pode ter resultado lá em forma de raiz. Chegando em forma de raiz, tá, mas se tiver lá um use raiz de 3 é igual a 1, alguma coisa, você vai estar usando o que eles estão pedindo para você. Aí se tiver dado esse valor de raiz de 3, multiplique e depois divide. Tranquilo? Segundo exercício aqui, pessoal, ele fala como eu tenho um ângulo y e eu tenho aqui, ó, hipotenusa, e de frente a esse ângulo y eu tenho um cateto oposto. Então eu tenho um cateto oposto, tá? Hipotenusa, cateto oposto, seno, não é? Seno de alfa, meu alfa é qual? Y agora, então vai ficar como? Seno de y é igual cateto oposto, que é 13 dividido pela hipotenusa, que é 26. Fração, sempre digo, sempre chega numa fração irredutível. Não dá para simplificar, parou. Agora, se der para simplificar, simplifique. Vindo aqui comigo, não tem como simplificar? O mesmo número que eu vou dividir em cima, eu divido embaixo. Então, olha só. 13 é divisível por 13. 13 por 13 não é 1? Então fica assim, seno de y é igual a 13 dividido por 13, 1. 26 dividido por 13, 2. Então eu cheguei a quanto? Seno de y é meio. Tá? Seno de y é meio. Naquela tabelinha dos números notáveis, que resultado que dá meio com o seno? Não é o seno de 30 graus? Tranquilo, então se eu sei que o seno de y é meio e meio é 30 graus, então meu seno de y aqui, meu y vai valer quanto? 30 graus. Então quanto que vai valer esse ângulo do meu triângulo? Ele está valendo quanto? 30 graus, tranquilo? Então aí, pessoal, ó, mais uma dica para vocês, 2 exercícios que estavam na minha lista, dá para vocês continuar lá resolvendo ela, brincando com ela com essa quaresma. Pintou dúvida lá, manda no meu e-mail, tranquilo? Tchau, gente!